Olá, meu nome é Igor Keiji Okamoto Ishii, eu sou estudante de medicina do quarto ano na Unipar. Juntamente com as minhas colegas Milena Mello e Raiane Biocchi, desenvolvemos um resumo expandido sobre a avaliação de afasia na emergência, com a ajuda dos professores Danilo Magnani Bernardi, neurocirurgião, e Júlio Souza Barbosa, neurologista. Bom, a afasia é um distúrbio de linguagem decorrente de uma lesão cerebral que compromete a produção, denominação e compreensão da fala, leitura e escrita. Indivíduos afásicos se caracterizam por apresentar dificuldade em traduzir pensamentos em palavras, denominada afasia expressiva, ou dificuldade em entender as palavras, que seria afasia receptiva. A afasia pode ser desencadeada por qualquer doença neurológica, sendo o acidente vascular encefálico a etiologia mais comum. Além das alterações na comunicação, a afasia gera um impacto na vida social dos pacientes, visto que com frequência os afásicos também apresentam comprometimentos motores que os tornam ainda mais dependentes de outras pessoas para a realização de suas atividades diárias. Bom, neste resumo a gente focou mais na afasia de Broca, que é considerada uma afasia expressiva, que, como comentado anteriormente, resulta na incapacidade de traduzir conceitos falados em sons significativos. Esse distúrbio de linguagem ocorre devido a um infarto no giro frontal inferior posterior do hemisfério dominante, que geralmente é o lado esquerdo, nas áreas de Brodmann 44 e 45, que são conhecidas como áreas de Broca, e sendo a causa mais comum a presença para o infarto, nesse giro, é a presença de um trombo ou êmbolo na artéria cerebral média ou artéria carótida interna. Bom, ao se na emergência, precisamos caracterizar o tipo de afasia. Quadros vasculares, como no caso de um acidente vascular encefálico, o início dos sintomas é abrupto. Já em tumores e doenças degenerativas, elas vão apresentar uma evolução gradual. Doenças infecciosas geralmente vão apresentar sintomas associados, e traumas cranianos são identificados por meio de história prévia. Essa investigação auxilia na determinação das hipóteses diagnósticas, que só serão confirmadas ou descartadas com exames complementares. No caso de uma suspeita de um acidente vascular encefálico, os pacientes podem apresentar afasia e normalmente são avaliados com uma tomografia computadorizada, sem contraste, e posteriormente por uma ressonância magnética, para o diagnóstico topográfico preciso da lesão cerebral. Em seguida, eles vão ser examinados por fonoaudiólogos para avaliar e ajudar a identificar áreas de déficit de linguagem. Bom, os exames utilizados vão contar com o exame diagnóstico de afasia de Boston, que vai fornecer uma classificação de gravidade de leve a grave, o exame de afasia de Western, que ajuda a avaliar se o paciente é afásico, e em caso afirmativo determina o tipo e a gravidade. E o teste rápido de afasia, que é um instrumento que avalia a gravidade da afasia num período agudo do acidente vascular encefálico e pode ser aplicado no início do quadro até 7 dias após. Bom, como vocês podem ver pela imagem, o teste avalia a compreensão, repetição, nomeação e fluência do discurso e é composto por 6 subtestes. A sua realização leva menos de 3 minutos e a pontuação é feita de 0 a 26 pontos, sendo que valores mais altos vão indicar um pior prognóstico. Inicialmente, a gente vai solicitar que o paciente realize ordens simples, como abre e fecha os olhos e mire sua mão esquerda, e que vai pontuar de 0 a 2 pontos. E uma ordem complexa, como coloque a sua mão esquerda na sua orelha direita, que vai pontuar de 0 a 3, possibilitando a avaliação da compreensão verbal, simples e complexa. Seguidamente, avaliada a capacidade de repetição de 3 palavras, como anel, torta e bagagem, com a pontuação de 0 a 6 pontos, seguida de uma repetição de uma frase: o menino canta na floresta, 0 a 2 pontos. Logo após a solicitada a nomeação de 3 objetos de uso comum, como chave, caneta e calça, 0 a 6 pontos. Então, é feita a avaliação da fluência do discurso, solicitando que o paciente diga a maior quantidade de nomes de animais que conseguir em 1 minuto, pontuando de 0 a 4 pontos. Além da avaliação desses quatro parâmetros, é avaliada ainda a disartria, com a leitura ou repetição de palavras, que vão variar de 0 a 3 pontos. Bom, a recuperação da afasia vai apresentar algumas variações que dependem do tipo, da gravidade da causa e da motivação dos pacientes. Geralmente, a melhora do quadro pode ser observada de 2 a 3 meses após o início e tende a atingir um pico em 6 meses. Após 2 anos, a melhora é mínima. O tratamento da afasia inclui fonoaudióloga, com um pico de recuperação nas primeiras 4 a 6 semanas para a afasia de Broca, tornando-o a melhor prognóstico para a recuperação da linguagem em comparação com as outras afasias. Bom, para concluir, a gente ressalta a importância da avaliação rápida da afasia nos setores de emergência e a necessidade de tratamento precoce para tal, tendo em vista os impactos negativos que as alterações na linguagem trazem para a vida do paciente. Esse foi o nosso trabalho, espero que tenham gostado. Muito obrigado. Essas são as referências.